Pô, meu, não tem jeito, é o derby paulista, Corinthians e Palmeiras. Vamos falar desse jogo da rodada, um empate entre os dois de Corinthians, Palmeiras também 1. Jogo esse que aconteceu pós-jogo do Flamengo, então o Palmeiras já sabia do resultado que precisaria fazer, é claro que sempre precisa ganhar, mas com o tropeço do Flamengo poderia ter diminuído a distância para o líder, enquanto o Corinthians, sofrendo com alguns desfalques, vinha encarar um Palmeiras e o Corinthians vencendo uma pedra do sapato alviverde, chato, ganhou aí, foi vencedor no confronto da final do Paulista, vencedor também no confronto com 2 vitórias, no Allianz e na Neoquímica Arena, na Copa do Brasil, e agora volta de novo pro último derby do ano. Foram 7 jogos e apenas uma vitória do Palmeiras. Por mais que a equipe aí do Abel Ferreira tenha jogado melhor em alguns dos confrontos, o Corinthians sabe jogar contra essa equipe. A começar que tem aquele velho ditado que o clássico iguala os desiguais, e clássico é clássico, e vice-versa. Vamos para o jogo. Corinthians esse, jogando em casa, o que é uma grande vantagem, principalmente em São Paulo, onde não pode ter a torcida visitante, é uma lei, assim, né, uma regra dessas que quebra um pouco o futebol, mas é o contexto da partida, e jogando com muitos desfalques, assim, bem importantes, muda muito o contexto do Corinthians, principalmente quando você leva em conta o jeito que joga, que precisa muito da ofensividade dos laterais. O Corinthians não pôde contar com seus 2 laterais machucados, teve que improvisar o Angileri de um lado e o Charles na lateral direita, que só está aí porque o Félix Torres não tem condição praticamente de jogar futebol. Assim, pelo Corinthians está muito difícil de você ter o Félix Torres como uma certeza. E o meio-campo também com outros desfalques. A gente tem o Carrillo fora, a gente tem o Yuri Alberto também fora, o Memphis voltando a jogar aí, voltando de uma lesão. Então eu até me senti que um pouco o Memphis meio que se poupando durante a partida. E é com esse time que foi enfrentar um Palmeiras forte, que começou melhor, e vamos falar a verdade, assim, no conjunto da obra, nos 90 minutos, o Palmeiras até foi melhor. O começo do jogo do time da Abel Ferreira é muito bom, esse time vem se encontrando na dupla Flaco Lopes e Vitor Roque, é uma dupla que vem funcionando bastante, o Flaco muitas vezes orbitando o Vitor Roque, um Vitor Roque que vem sendo muito bem fisicamente, muito forte, fazendo grandes arrastes, e consegue para o Palmeiras grandes resultados, inclusive o Vitor Roque, durante 90 minutos, também muito candidato a ser o melhor em campo. O Palmeiras começa muito bem, começa imprensando o ritmo, os primeiros 15 minutos são totais do Palmeiras, com o Vitor Roque muito bem, ganhando todas na força, marcando pressão alta, conseguindo segurar os jogadores do Corinthians para as chegadas de Flaco, para uma grande jogada depois também teve do Felipe Anderson. Era um Palmeiras que imprimia o seu ritmo, imprimia sua intensidade, o Corinthians não conseguindo sair, não conseguindo orquestrar seu jogo, e aí no primeiro tempo a gente tem um pênalti em cima do Flaco com a parede do Vitor Roque, já é o primeiro lance decisivo da dupla, e pênalti marcado, Palmeiras com a chance de abrir o placar na bola, e aí chega também na bola Vitor Roque, que tá numa crescente, ele que foi muito criticado quando chegou ao Palmeiras, parece estar se encontrando, até com o Abel Ferreira, parece estar achando o seu melhor momento no Palmeiras. É o Roque, pô, o Roque não morreu não, fala dele, tá vivíssimo, foi pra cobrança contra um Hugo Souza Neneca, jogador de seleção brasileira, que se dá muito bem na marca da cal, ele brilha muito, tem muita envergadura, muita explosão, mas com a batida do Vitor Roque alta no canto direito do goleiro, não teve chance, gol, 1-0 Palmeiras. A partir daí, parecia que o Palmeiras realmente estava chegando mais próximo da vitória, jogava melhor, com mais intensidade, contra o Corinthians desfalcado, o Corinthians pouco conseguia agredir o lado do goleiro Everton, pouca coisa saía, e aí a gente fala da bola, né? Como funciona o futebol, como uma bola pode mudar o jogo, uma falta ali próximo ao meio-campo, bola aérea, o cabeceio é do Gustavo Henrique, que vem sendo uma grande arma ofensiva pelo Corinthians. O Gustavo Henrique ele é muito criticado por ser um zagueiro lento, e eu não acho ele tão ruim assim, mas eu também não acho ele um primor de zagueiro. Com uma boa dupla de zaga ao lado, acho que ele funciona muito bem, mas ofensivamente, com a sua altura, com a sua qualidade para cabecear, vencendo peça decisiva, já tinha feito um gol contra o Palmeiras na Copa do Brasil, e agora ele cabeceia e num desvio infeliz do Piquerez, o Palmeiras sofre um gol contra. Coisas do futebol. 1-1, e o Palmeiras continua melhor na partida até o fim do primeiro tempo. E aí eu tenho que dar também palmas
a Dorival Júnior. Gostei bastante da leitura de jogo dele. Ele monta para o segundo tempo o Corinthians com uma linha de 5 até para proteger os lados do campo que estavam muito expostos no primeiro tempo. E que o Palmeiras vinha apresentando muito bem, vinha aproveitando muito bem. Uma das grandes chances no segundo tempo é uma arrancada do Maurício, o lançamento para ele fica cara a cara com o Hugo Souza. Faltou um pouco mais de equilíbrio para o Maurício, ele bate mais ou menos em cima do Neneca, mas com uma boa saída também do goleiro corintiano, faz a defesa e o Corinthians ficou bem mais seguro com essa linha de 5 em um jogo que o Palmeiras demorou pelo menos uns 25, 30 minutos do segundo tempo para realmente entender e começar a usar espaço por dentro que vinham surgindo. O Memphis voltando para esse jogo, achei ele com uma intensidade abaixo da equipe corintiana, que é impressionante como se mobiliza para clássicos, principalmente o clássico contra o Palmeiras. É muito legal assim ver como a torcida e a equipe entram numa única sintonia de que, cara, agora a gente vai ter que ser operário, agora a gente vai ter que dar o sangue, e deu o sangue. O Corinthians não criou grandes chances também no segundo tempo, mas o suficiente para anular o jogo palmeirense e deixar tudo igual no placar. Acabam os derbys no ano, com esse final aí dos confrontos. É claro que a torcida do Timão do Corinthians fica muito mais feliz no saldo, por tudo que eu falei anteriormente, e volta a ser uma pedra no sapato do Palmeiras, que perde a chance de encostar um pouco mais aí no Flamengo, um pouco mais na liderança, porém ainda tem 2 jogos a menos, se eu não me engano, é contra Santos e também contra o Sport, não, contra o Juventude, acho que é Juventude e Santos, enfim. Tem muito jogo, tem muito campeonato, mas a chance de novo o Palmeiras foi freado pelo Timão, pelo Corinthians e pela uma boa leitura de jogo do Dorival. Um Corinthians remendado acaba remendando e freando o Palmeiras de Abel Ferreira. Neneca foi o cara do Corinthians? Neneca foi o cara do Corinthians, ele que reclamou, inclusive, porque o Flaco Lopes recebeu o troféu de melhor em campo. O Neneca viu e ficou indignado. Ele falou, depois eu vi nas câmeras ele passando por trás, falando, pô, esse cara nem fez gol, que isso? E aí o Neneca achou que o troféu deveria ir pra ele. Por mim, eu fico na dúvida entre Vitor Roque e Neneca. Não só pelo pênalti do Vitor Roque, mas pela partida que fez. Uma das grandes partidas do Vitor Roque pelo Palmeiras. Poderia dar pra qualquer um, e você? Daria pra quem? Fica a dúvida aí. E será que o Messi vai conseguir fazer o que o Vitor Roque tá fazendo aí pro Flaco? Isso é uma boa pergunta. Acho que o Flaco não vai ser titular. E assim, é o último jogo do Messi em solo argentino com a camisa da seleção argentina. Então, quem tem que ser o astro, por mais que o Flaco Lopes mereça a convocação, esquece, é o Flaquito que tem que dar tudo pro Messi. Eu daria pro Messi. E o prêmio? Vocês dariam pra quem aí de melhor em campo? Enfim, é isso. Empate 1-1 no derby. Corinthians 1, Palmeiras também 1. Destaque pras pipas, tu viu as pipas? Agora tá virando tradição. Estão jogando pipa, levantando pipa no meio do jogo. Tá fácil. Eu daria pro Edmundo. O animal. O animal.